present perfect ou past participle. Este tempo verbal, este tense, é considerada a porta que divide duas dimensões, o inglês iniciante e o inglês intermediário. Então, meu jovem mancebo, você está diante da porta para a Nárnia do inglês. E o caminho para encontrar o Teacher Aslan só começa depois dessa porta. Uma vez que você entrou, não tem mais volta. Está começando mais uma 5 Minutes Class. Hello, jovens padawans, how you doing? O present perfect, ele é considerado um tempo verbal muito diferente daquele que nós usamos no português, né? E ele utiliza muitos recursos de outros tempos verbais também que nós já vimos aqui. Por isso, se você quer aprender este tempo verbal, assista aos outros vídeos que eu tenho falando sobre o presente. Aqui em cima já tem um vídeo. E também o vídeo que eu tenho sobre o past simple. Tá aqui em cima. Eu te aconselho a primeiro estudá-los para depois voltar para este vídeo aqui. Mas se você já tá craque nesses outros tempos verbais, bora lá. Bem, então o propósito geral do present perfect é falar de algo que aconteceu no passado, mas tem uma conexão com o presente. O primeiro propósito para o qual usamos o present perfect é falar de coisas que acabaram de acontecer ou que aconteceram muito recentemente. Primeiro exemplo para você é o seguinte: I have cut my finger, ou seja, eu cortei meu dedo. Traduzindo elemento por elemento ficaria assim: eu tenho cortado o meu dedo. Subject, I, mais have, mais um verbo no particípio, no participle, mais um complemento, my finger. É assim que montamos frases afirmativas no present perfect. Mas, teacher Pedro, quando eu digo que eu cortei meu dedo, eu falo isso no passado. Sim, mancebo, isso no português, tá? Só que no inglês, se você usar o passado, por exemplo, I cut my finger, né? No passado, você vai estar dizendo que isso aconteceu sem ter qualquer conexão com agora. Isso em inglês, claro. Agora, se você quiser dizer que você cortou seu dedo no passado e ele ainda está cortado, ele ainda está doendo, ou tem qualquer tipo de conexão com agora, você precisa usar o present perfect. Agora, o que é um verbo no participle? Para explicar isso, pense da seguinte forma. Nós temos três formas ou três modalidades que um verbo pode assumir. A primeira forma é a forma presente. A segunda é no passado. E aqui nós aprendemos que nós temos verbos regulares e irregulares. E na terceira forma nós temos os verbos no participle. No nosso caso aqui nós temos um verbo muito lindo, muito maravilhoso, porque ele nas suas três formas é exatamente igual. Entretanto, não vai ficando feliz porque na maioria dos verbos não é assim. Então, no nosso caso, nós não precisamos nos preocupar. Sempre vai ser cut, né? I have cut my finger. Um segundo exemplo seria He has just arrived. Neste caso, nós temos o has e não have, por causa daquela regrinha que nós aprendemos estudando o present simple. Quando você tem os pronomes he, she ou it, você precisa acrescentar s ao seu verbo. He has just arrived. Ele acabou de chegar. E o que seria esse just? O just, no nosso português, seria o nosso acabou, né? Ele acabou de chegar. Ao pé da letra ficaria assim: ele tem há muito pouco tempo chegado. Então você já sabe, se você quiser usar I, you, they e we, você vai usar o have. E se você quiser usar he, she ou it, você vai usar o has. Antes da gente continuar, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar o meu vídeo, e se inscreva para você ficar por dentro de todos os vídeos deste canal. Bora continuar. Hey, don't forget to do your lesson. Oh, don't worry, I have already done it. Isso aqui é uma conversa clássica entre eu e os meus alunos. Não esqueça de fazer a sua lição. Ah, não se preocupe, eu já fiz. Ao pé da letra, isso aqui seria eu tenho já feito isso. I have already done it. Already é um elemento que nós usamos bastante também dentro desse propósito, que é o nosso famoso já no português. Nós temos o done. Esse done significa feito, como eu disse para vocês. Ele é a terceira forma do verbo do. Então nós temos no presente o do e o does. No passado nós temos o did. E no particípio, no participle, nós temos o done. Done significa feito, ou pode ser também terminado. Então, como eu disse, alguns verbos eles são assim, eles têm três formas diferentes. Se você quisesse fazer essa frase na negativa, ela ficaria I have not done it. E a versão contraída disso seria I haven't done it. Agora, se eu estivesse utilizando, por exemplo, she ao invés de I, she has not done it. Contraído, she hasn't done it. Ok, vamos para o nosso último exemplo. Hey, has it stopped raining yet? Ou seja,
Já parou de chover? Perceba que eu começo a minha frase com has. Porque quando você faz pergunta, você tem que seguir a regra da inversão, que é a regra que nós aprendemos quando estamos usando o verb to be. Tradução, elemento por elemento, tem ele ou ela parado de chover? No inglês, nós sempre vamos colocar o it, quando estivermos falando de uma situação, de uma circunstância, do clima. Agora vamos prestar atenção no verbo stopped. Os verbos regulares, olha que lindo, eles assumem a mesma forma no particípio que eles têm no past. Nós temos stop, stopped e stopped de novo. Quando o verbo for regular, você não precisa memorizar nenhuma terceira forma, porque ela é igualzinha à forma que você já conhece no passado. Yet, o que significa yet? Yet significa até agora. Já parou de chover? Ou parou de chover até agora? E com isso nós terminamos o primeiro propósito e já aprendemos como fazer afirmações, negações e perguntas com o present perfect. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você possa ficar sabendo das novidades que virão por aqui no canal. E se você conhece alguém que está estudando inglês assim como você, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. Tudo isso que eu falei ajuda muito o meu canal a crescer. See you around.